Boa tarde. Vai ter lugar a cerimónia de assinatura de acordos por ocasião da visita oficial de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste. Programa Estratégico de Cooperação 2024-2028 com a República Democrática de Timor-Leste e será assinado pela República Portuguesa, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel, e pela República Democrática de Timor-Leste, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Bendito Freitas. Acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República Democrática de Timor-Leste na área das infraestruturas. Será assinado pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel, e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Bendito Freitas, e pelo Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico de Timor-Leste, Gastão de Sousa. Protocolo de cooperação entre o Ministério da Economia da República Portuguesa e o Ministério do Turismo e Ambiente da República Democrática de Timor-Leste para o desenvolvimento e implementação do programa REVIVE. Será assinado pelo Ministro da Economia da República Portuguesa, Dr. Pedro Reis, e pelo Vice-Primeiro-Ministro de Timor-Leste e Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos e Ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Lai. Está encerrada a cerimónia e terá lugar agora as declarações à imprensa. Boa tarde a todas e a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar de uma forma muito especial o Primeiro-Ministro da República Democrática de Timor-Leste, Kairala Xanana Gusmão, um nome que jamais será esquecido em Portugal por toda a comunidade portuguesa ao longo dos anos, estou convicto, ao longo daqueles anos que seguirão a nós, mas para mim, em particular, que tive uma juventude que acompanhou toda a luta que o povo timorense, muitas vezes comandado pela sua coragem e dos seus companheiros contra todas as adversidades, travou. É, de facto, emocionante poder tê-lo aqui, poder realizar esta reunião de trabalho que acabou de ser materializada nos acordos que foram assinados, mas que é muito mais do que isso.
é efetivamente uma demonstração de uma relação inquebrantável de amizade, de solidariedade, de cooperação. Eu não lhe disse, mas digo agora, daquelas imagens que nunca nos saem da memória, aquele dia 12 de novembro de 1991, o massacre de Santa Cruz, que nós sentimos em Portugal como se estivéssemos lá, como se fosse cá, como se fosse dentro da mesma comunidade. E foi. E o caminho que foi percorrido até 1999 foi um caminho de grande demonstração de que as causas grandes que mobilizam os homens e os povos são imortais e são o maior serviço que nós podemos prestar à humanidade. Quis o destino que o Sr. Primeiro-Ministro viesse visitar-nos e aceder ao nosso convite para estar aqui hoje connosco, 50 anos depois do 25 de Abril e 25 anos depois do referendo pela independência. É verdade, à boleia de um prémio da lusofonia que lhe foi já entregue e que é o reconhecimento que o Primeiro-Ministro Xanana Gusmão tem prestado à preservação, manutenção da cultura portuguesa e da língua portuguesa em primeiro lugar. Mas estas duas datas, o 25 de Abril de 1974 e o 30 de Agosto de 1999, estão ligadas pelo mesmo espírito que preside a esta relação que é profunda, que é histórica, que é cultural, que é económica, com certeza, mas é, sobretudo, política, na grande dimensão que a palavra política tem, que é a representação que os titulares conjunturais das funções em nome do Estado exercem de representar o seu povo, de representar a sua comunidade. Hoje quero também aproveitar para lhe agradecer a generosidade do povo de Timor-Leste com as últimas tragédias que assolaram o nosso país, Portugal, um incêndio de grandes dimensões na Madeira, a que Timor-Leste prestou uma ajuda financeira de 2,5 milhões de dólares, que é de facto impactante, porque significa que mesmo à distância estiveram ao nosso lado naquele momento. Infelizmente, posteriormente a esse incêndio, tivemos também um conjunto de grandes incêndios no território continental e, igualmente, temos a predisposição do Estado de Timor-Leste de nos ajudar. Nós tivemos uma reunião que foi aqui agora materializada na assinatura destes instrumentos. Estes instrumentos significam, Sr. Primeiro-Ministro, minhas senhoras e meus senhores, que Portugal iniciará com Timor-Leste a execução de um plano estratégico de cooperação para os próximos 4 anos, vigente de 2024 a 2028, com uma atribuição financeira de 75 milhões de euros, mais 5 milhões do que o quadro anterior. É um reforço que Portugal desenvolve para ajudar Timor-Leste em várias conquistas que edificam um Estado novo, moderno, eficiente, no que isso significa de serviço prestado às pessoas. Ele está muito concentrado em algumas áreas, mas elas são, de facto, variadas. Desde logo, a educação, o pilar principal da nossa cooperação. E dentro da educação, o ensino da língua portuguesa, o reforço dos nossos laços e protocolos de cooperação ao nível dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar, CAFE, e também vamos ter nos próximos anos, com o apoio do Governo de Timor-Leste, a construção da nova Escola Portuguesa em Dili. E a nova Escola Portuguesa em Dili
é necessária porque a atual esgotou a sua capacidade. E a atual esgotou a sua capacidade pelo trabalho meritório que desenvolve. Precisamos de crescer, precisamos de oferecer ainda mais serviços e é isso que hoje motiva muito o governo português e, em particular, o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Depois, uma área estruturante para o desenvolvimento de Timor, que o Sr. Primeiro-Ministro teve a ocasião de nos transmitir, a área da Justiça. A Sra. Ministra da Justiça do 24º Governo Constitucional Português já esteve em Timor-Leste, já deu início no terreno ao reforço dessa cooperação e isso vai também continuar. Por outro lado, como também resultou dos documentos que foram subscritos há pouco, o nosso Ministério da Economia continua fortemente empenhado em poder ajudar o Governo de Timor-Leste no caminho para a diversificação da sua economia e da valorização de um setor estratégico como é o setor do turismo. Para além de outros, o programa Revive terá também um novo impulso nos próximos anos e, a par do acordo de cooperação na área das infraestruturas, poderá ser determinante para que esta cooperação possa ter como reflexo o aumento da capacidade de Timor em se afirmar no contexto regional e no contexto global. E é essa a última palavra que lhe quero deixar, Sr. Primeiro-Ministro. Nós valorizamos muito a cooperação construtiva que, a partir da comunidade dos países de língua portuguesa, vamos edificando, para além daquilo que é a nossa cooperação bilateral. Nós temos várias dimensões. Temos uma dimensão bilateral, temos uma dimensão multilateral em sede de organizações específicas da nossa forma de estar no mundo e, desde logo, a comunidade dos países que falam português é uma boa expressão dessa capacidade e depois também noutras organizações internacionais, entre as quais as Nações Unidas. Como tive a ocasião de lhe dizer, e aqui reitero, nós temos acompanhado o trabalho de afirmação de Timor-Leste no panorama internacional. Felicito o Primeiro-Ministro Janana Guzmão por, já no seu mandato, ter concluído a adesão de Timor-Leste à Organização Mundial do Comércio e de estar em muito bom caminho a adesão de Timor-Leste à ASEAN, depois de ter conquistado o estatuto de observador, conquistar o estatuto de membro pleno. E nessa sequência, creio que ficarão ainda mais disponíveis as possibilidades de nós, em Portugal, aproveitarmos Timor-Leste como uma porta de entrada, para além das relações bilaterais, uma porta de entrada em toda a região asiática. E aproveitarmos, creio que serão cerca de 750 milhões de pessoas que compõem esta organização. Do mesmo modo, nós seremos em Portugal, como temos sido, a porta de entrada de Timor-Leste na Europa. Como sabem, Portugal é o único país da Europa que tem uma embaixada em Dili, e embaixada é essa que presta serviços a vários países da União Europeia e que, por essa via também, é a forma de nós aproveitarmos a nossa rede consular, a nossa rede diplomática. Eu cumprimento a Sra. Embaixadora em Dili, que aqui está presente, como cumprimento também a Sra. Embaixadora de Timor-Leste em Lisboa. Dizer-vos que a nossa rede diplomática e consular está disponível para servir o Governo de Timor-Leste, para servir os interesses das instituições timorenses, das empresas timorenses, do povo timorense. Continuaremos, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, a contribuir para o desenvolvimento dos nossos países, dos nossos povos e a concretizar em qualidade de vida aquilo que está subjacente aos acordos que aqui subscrevemos e às múltiplas ocasiões em que nos encontramos, quer do ponto de vista bilateral, quer do ponto de vista das organizações internacionais. Portugal e Timor
são países irmãos, são países comprometidos com os valores da democracia, com os valores dos direitos humanos, com os valores da paz, com os valores da valorização da pessoa humana, com os valores da valorização da pessoa. E isso é a trave mestra da nossa relação umbilical, que sai ainda mais reforçada hoje e que, face ao convite que o Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro, também já foi Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro, Kairala Xanana Guzmão me dirigiu para estar em junho próximo em Timor, só mesmo se algum acontecimento imprevisto o impossibilitar, esse convite já tem aceitação garantida. A viagem não será marcada com esta antecedência, mas pouco faltará. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, obrigado a toda a delegação que o acompanha. Estão aqui muitos membros do Governo, que só valoriza ainda mais o trabalho que estão a fazer com os nossos membros do Governo também e os vossos homólogos. Bom trabalho para todos, uma boa estada em Portugal, um aproveitamento também da viagem que ainda fará aos Açores no contexto de uma outra matéria onde estamos intimamente ligados, que é o mar, as potencialidades dos oceanos. Estaremos, como sempre, caro Primeiro-Ministro, juntos. Obrigado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Em nome da representação ou da delegação de Timorense, agradeço imenso o convite que nos foi endereçado para vir aqui. E esta é uma grande honra vir não só conhecer a Vossa Excelência, como conhecer também todos os membros do Governo português. Esta é mais uma prova do carinho, de solidariedade que liga os dois povos. Hoje foi assinado o programa estratégico liderado por Sua Excelência o Primeiro-Ministro, com todos quando estão ali e com a vossa boa resposta. Hoje vimos 2 acordos assinados. Vai haver mais, porque estamos só a iniciar. Sabem que eu trouxe muitos ministros aqui porque necessitavam de conversar franca e diretamente com os seus congêneres, com os seus colegas portugueses. Portugal hoje celebrou, Sr. Primeiro-Ministro, os 25 anos do referendo, os 50 anos do 25 de Abril. Sim, 2 datas que juntaram os 2 povos. O 25 de Abril abriu as portas para lutarmos ou perseguirmos os ideais da independência, fomos invadidos, e o 30 de agosto abriu as portas para a independência com o apoio de Portugal como potência administrante. Isto agradecemos imenso. Agradecemos imenso porque sem esse empenhamento, esse esforço, esse amor, esse carinho, essa solidariedade de todo o povo português, das organizações religiosas, das organizações de sociedade e individuais, não teríamos conseguido o referendo, na medida em que hoje em dia Sahara Ocidental está à espera há 32 anos e não consegue fazer nada. É por isso que felicitamos Portugal hoje, na passagem pela Assembleia da República. Felicitei a Assembleia da República pela formação do grupo parlamentar de apoio à Sahara Ocidental. Isto aconteceu conosco
nos nossos anos de luta e hoje estamos juntos também nessa luta para permitir que o governo saharaui se sinta como os timorenses se sentiram desde há 25 anos para cá. A cooperação, precisamos imenso, somos um país novo, temos muitas dificuldades, muitos obstáculos, muitos desafios e contamos com a pronta solidariedade de Portugal, do Governo, todas as instituições do Estado, para permitir que no Governo ou nas instituições do Estado possamos trabalhar para o bem-estar do povo timorense, para o bem-estar, criação de condições para as crianças timorenses, os jovens timorenses, sobretudo na consolidação da construção do Estado, um processo que estamos ainda a tentar consolidar. E, claro, esta formação toda que vão ajudar Timor a dar aos jovens timorenses vai permitir também que tenhamos uma segurança já na construção da nação através de uma economia sustentável. De forma que, muito obrigado. Muito obrigado. E, outra vez, repito aqui o convite a si, Sr. Primeiro-Ministro, para no próximo ano, em junho, ir a Timor para uma celebração da Conferência Luso-Asiática, onde muitas comunidades em diferentes países sentem o orgulho da sua vinculação com a cultura, com a língua. Não sei se há alguma questão, se não houver. Um brinde. Um brinde com para antecipar. Bom trabalho a todos então e até breve.